Efeito Borboleta, um podcast sobre ambiente em Setúbal. Este é o segundo episódio do podcast Efeito Borboleta, onde vamos falar de ambiente em Setúbal. E porquê Efeito Borboleta? Porque se olharem para o mapa em Setúbal, encontram duas asas de uma borboleta. E vamos aqui falar sobre como pequenos gestos podem fazer toda a diferença a nível ambiental. Neste segundo episódio vamos falar precisamente sobre isso. Como é que e o que é que cada um de nós pode fazer para travar as alterações climáticas, com o professor José Luís Zézere, que vai falar desta e de outras temáticas. Há um ponto importante sempre nestas questões relacionadas com o ambiente. Na verdade há dois, que é o primeiro é o nosso otimismo latente, não é? Nós somos otimistas de coração, não é? Não temos como missão viver a vida de forma negativa, não é? Achamos sempre que vai correr tudo bem, senão não vivíamos, não acordávamos, não saímos da cama de manhã. E a outra é que há muitos destes riscos, e mesmo esses de que falo, apesar de serem um pouco assustadores, não são provavelmente na nossa existência. Ou seja, quem está neste momento no poder a tomar decisões e também na sua vida do dia-a-dia, sabe que se isso acontecer daqui a 75 anos e eventualmente eu posso não estar cá, certo? Como é que do seu lado, ou seja, do lado de quem tem por missão difícil e às vezes um pouco aborrecida, chamar a atenção para estes problemas, como é que lida com essa... não quer saber, com esse encolher de ombros, vá? Vamos a ver, o tipo de risco de que falamos, os ligados à subida do nível do mar são mais de facto, um pouco mais, embora são um pouco mais distantes no tempo, apesar de, quando temos situações de temporal, temos o caos instalado ao longo do nosso litoral, o que significa que já temos aí efeitos também, não são sozinhos, são efeitos combinados com outras coisas. Também, assim como o calor também. Ou seja, complicado. os riscos climáticos associados à alteração climática não são riscos do futuro, são riscos do presente. Já cá estão. O que significa que, em algumas circunstâncias, se as coisas aceleram um pouco mais, digamos que a castanha a escaldar pode cair nas mãos de quem tem responsabilidades. Aqui estamos a falar de quem tem essencialmente responsabilidades políticas. Que é evidente, ou seja, o ponto aqui, eu digo-lhe, a gestão de risco por parte dos políticos não é das coisas mais agradáveis para eles também. Porquê? Porque na questão do risco, o princípio é este: no news is good news. O que significa que quando as coisas estão a ser bem feitas e a funcionar, não há notícias. Certo. Porque não se passa nada. Claro. Podem passar-se outras coisas, claro, mas destas não há. Portanto, significa que não há incêndios, não há... Percebe? Está calor, mas claro, as pessoas não estão a morrer por causa disso. Exato. Significa, portanto, também não é notícia. Portanto, significa que normalmente não é uma coisa que dê... Quando corre mal, sabe-se imediatamente e há uma natural, digamos assim, foco mesmo por parte da comunicação social nessas alturas. Claro. Portanto, está a ver, não há uma coisa que... A maior parte das intervenções, algumas delas são caras, não são muito visíveis e, quando funcionam, não geram notícia. Portanto, é um pouco... Isto é, por exemplo, no caso de Setúbal, que faz, e do meu ponto de vista bem, já há uns anos, a limitação do acesso automóvel à Serra da Arrábida. Como está a acontecer agora. No verão. Nesta altura, no verão. É um assunto... repare, o efeito benéfico desta medida, que é preventiva, não gera notícia. Porquê? Porque não tem havido problemas e não há. E a probabilidade de haver problemas, porque a medida foi implementada, a probabilidade de haver problemas diminui brutalmente. Certo. E, portanto, isto é uma resposta a vários problemas, não é? Certo, e entre eles os incêndios, não é? Claro. É um território fantástico, lindíssimo, não é? Mas é um território perigoso do ponto de vista digamos, da exposição ao perigo de incêndio, que já aconteceu no passado. Havia quem dissesse que os incêndios na Arrábida são normais, que fazem parte da vida de uma mata
mediterrânica como aquela. Mas de alguma forma o fogo faz parte de alguma forma do ecossistema mediterrâneo. Agora, o ecossistema e a floresta mediterrânea não entra em combustão sozinha. Ok? Portanto, e faz parte, mas é sem pessoas a passearem no meio da floresta. Porque isso aí, a situação, aquilo deixa de ser um contexto. Normalidade. Deixa de haver essa normalidade. Deixa de haver essa normalidade. Portanto, e digamos que o contexto da própria serra, a quantidade de pessoas que é natural, que querem passear na serra, que a frequentam, que a desfrutam durante todo o ano e depois, se calhar, com maior intensidade durante o verão, tem uma vantagem, ou seja, é bom que nós possamos desfrutar do nosso território, daquilo que ele tem de melhor para nos oferecer, mas em contrapartida pode de um momento para o outro gerar-se ali uma situação em que as coisas mudam completamente, a serra começa a arder e é muito complicado tirar de lá as pessoas. Falamos de algumas formas de mitigar, não é, todos estes riscos. O que é que de uma forma individual cada um de nós pode fazer para que todos estes perigos não venham tão rápido, ou que nós consigamos atrasá-los mais, ou a segunda pergunta que lhe vou fazer a seguir é se atalharmos caminho agora, podemos eventualmente não vir a viver tudo isto que vaticina. Vamos a ver. Responda à primeira pergunta. E na primeira pergunta, convém separar, até para entendermos bem o significado dos termos. Quando falamos na alteração climática, como é que se pode combater a alteração climática? Pode ser combatida por medidas de dois tipos, medidas de mitigação e medidas de adaptação. Não de risco, estou a falar da alteração climática, certo, ela mesma. Okay? Certo. O que é a mitigação da alteração climática? São todas as medidas que se podem tomar para reduzir a razão, as causas das alterações climáticas que estão em que a origem é conhecida, consiste na emissão excessiva de gases com efeito de estufa. Portanto, mitigar a alteração climática passa por isso. E podemos todos participar nisso, evidentemente, desde logo reduzindo, dentro da medida do possível, a emissão e a queima de combustíveis fósseis, que em boa medida são as principais, não são a única, mas são a principal, porventura, responsável. Não somos só nós os responsáveis. Não somos só nós os responsáveis. Mas isso não significa, claro, digamos que a decisão individual vale o que vale aqui, não é? Mas eu nem sequer vou arriscar a fazer digamos, uma sugestão de que todas as pessoas agora devem trocar o carro a gasóleo ou a gasolina por um carro elétrico. Os carros elétricos são caros demais. E, porventura, também estará para demonstrar que a solução ideal do ponto de vista do transporte seja essa. Mas se eu, em vez de cada um de nós, em vez de cada dia sairmos de carro, se pudermos ir alguns dias, não levar o carro, ir em transportes públicos, ou optar, por exemplo, quando se anda dentro da cidade, por meios mais leves. Coletivos. E outros, bicicleta, sim, por certo. Exemplo. Ou seja, ou mais leves ou coletivos. Ou mais leves ou coletivos, não é? Portanto, que são esquemas alternativos que há... E repara, o que nós vemos, isso eu acho que é uma boa notícia nas nossas cidades, também em Setúbal, é que há muito mais gente disponível e com vontade para andar de bicicleta. Se calhar o facto de começarmos a ter mais turistas e deles de forma muito mais natural, porque estão habituados também a fazer assim em boa parte dos seus países de origem, às vezes com climas bem mais complicados que o nosso, às vezes com uma topografia mais fácil, mas o clima não é propriamente... Na Holanda, por exemplo, durante o inverno, custa um bocado andar de bicicleta, que o nariz quase cai, não é? Mas passa também por aí, ou seja, são pequenos contributos que todos juntos podem, digamos, com uma pequena migalhazinha, acrescentar ao esforço principal que tem que ser feito globalmente, principalmente nos países que estão menos avançados no processo da substituição energética. Mas isto é a parte da mitigação. Há outra, a parte da adaptação. Aqui a conversa é outra. Ou seja, adaptar significa tomar medidas que nos possam expor menos ou tornar menos vulneráveis ao processo de alteração climática que está em curso. E que tem uma inércia muito grande, ou seja, mesmo que nós acabássemos, fosse possível, não é? Lastimavelmente, terminar de um dia para o outro a emissão de gases com efeito de estufa, o clima ia continuar a aquecer nos próximos anos e o nível do mar ia continuar a subir nas próximas décadas. Esse contrato está feito.
Está feito. Não há volta, não tem reversão. Ou seja, a subida do nível do mar só reverterá muito tempo depois das medidas de mitigação serem completamente aplicadas. A adaptação significa o quê? O exemplo que falámos há pouco das bacias de retenção para as cheias é um exemplo de mitigação, ou o outro que eu sugeri também, da adaptação, peço desculpa, que é de retirar infraestruturas críticas, equipamentos sensíveis das zonas que podem ser afetadas pela expansão dos perigos climáticos. Isso é adaptar. Na prática é adaptar. E o John Holdren, agora lembro-me dele, o John Holdren era um climatologista que era o principal, digamos, o suporte do ponto de vista científico do presidente Barack Obama nos Estados Unidos. E ele dizia isso, que a nossa relação com a alteração climática não implica dois elementos, implica três. Ou seja, a mitigação e a adaptação, toda a gente conhecia, e o terceiro que ele referia era o sofrimento. Ui. Pois. E o que significa que, ou seja, que temos um shaker com três coisas. E o nível, e o copo ficará sempre cheio. Ou seja, de uma coisa ou de outra. Das combinações das três, digamos assim. Quanto menos mitigarmos e menos adaptarmos, mais temos que sofrer. Pronto. Já viu que não é muito difícil. Certo. Apanha-se e fica com o copo cheio, não é? Pois é, é giro. Não tem piada nenhuma. Não tem piada nenhuma, mas é intuitivo. Então já respondeu à minha pergunta, ou seja, mesmo que nós agora parássemos de andar de carro, parássemos de ter fábricas, a produção parasse toda, a economia mundial ficasse congelada, ainda íamos ter uns aninhos de consequência do que já fizemos. A pergunta é esta, porquê é que o fizemos? Há quanto tempo é que sabemos a sério e com toda a certeza que já não devíamos fazê-lo? Garantidamente, vamos a ver, o IPCC foi criado na década de 80. Com algumas dúvidas, entretanto, o IPCC não faz ciência, sistematiza, não é? Mas, evidentemente, também cada ano que passa, o nível de incerteza relativamente às alterações climáticas diminui. O que sabemos hoje é incomparavelmente mais do que aquilo que sabíamos há 20 anos. Mas eu diria que... Estamos a falar de mais. Estamos a falar de quase 40. Não, pois exatamente, sim. Eu diria que... Vá lá. 15, 20 anos de incerteza acerca do caminho da coisa com base nos dados disponíveis é aceitável, o que significa, no início do século XXI, seria aceitável que... Ainda há negacionistas hoje, mas também há pessoal que acha que a Terra é quadrada e não há muito a fazer sobre isso, não é? Portanto, a não ser dar um empurrão na ponta da Terra e esperar que aconteça qualquer coisa. Mas, enfim, o que é dramático é que algumas dessas pessoas podem ser eleitas presidentes de nações importantes e com muito poder, em todo o lado. Mas penso que nos últimos... Já há 40 anos que é possível dizer com certeza que as nossas ações levam ao aquecimento há 40 anos, com grande probabilidade, há 25 anos, garantidamente, já se sabe. E então andamos este tempo todo a meter mais ou menos a cabeça na areia, mais ou menos, porque nos últimos anos, obviamente, isso tem mudado, mas não muito. Pois o problema passa muito também por digamos, um modelo económico global que não muda. Ou seja, o que é que acontece? O processo de descarbonatação, ou descarbonização, melhor dito, portanto, a substituição das energias fósseis por energias mais limpas, porque no final da questão é aí que o busilis mais fica marcado, ele está a começar de forma mais eficaz na Europa, que tem onde há uma consciência ambiental bem mais marcada e mais exigente do que nos Estados Unidos, por exemplo, para fazer uma comparação entre territórios com níveis de desenvolvimento comparáveis. Mas o que acontece é que os países que não tinham e não têm ainda o desenvolvimento económico ou social que tem a Europa estão a utilizar exatamente o mesmo padrão, que é um padrão muito consumidor de recursos e poluente, no final, quando pensamos na questão da alteração climática.
Portanto, não há forma. O ponto é, se calhar também é difícil, para não dizer pouco legítimo, do lado da Europa, apontar o dedo aos outros agora, que não têm níveis de desenvolvimento nem pouco mais ou menos equivalentes aos nossos, que eles não devem seguir o mesmo caminho que seguiu a Europa, porque a Europa modernizou-se com uma primeira revolução industrial e uma segunda que foram, onde é que podemos fazer a pergunta fatal, que é onde é que está, por exemplo, a floresta original na Europa. Ela desapareceu. Portanto, agora, se calhar, o ponto é a Europa e os países mais ricos têm que compensar os proprietários, digamos, os territórios que têm, por exemplo, na Amazónia, que tem a haver aqui compensações. Deve, se calhar, haver aqui compensações, ver isto de uma forma muito mais global do que apenas nação a nação. Que se sente certo, eu também tenho consciência que isto estou a dizer, o caminho que o mundo leva neste momento vai para todo lado, menos para isso. Pronto, ou seja, é certo. Efeito Borboleta, um podcast sobre ambiente em Setúbal.